Apague as luzes, aumente o som e cuidado com o que está atrás de você. O Passos Macabros começa agora. O ar do escritório era pesado, tinha cheiro de poeira velha e desinfetante barato. Não era um cheiro normal de trabalho, era algo mais. O nome da empresa era Arquivos Finais Letda e ficava num prédio que parecia ter parado no tempo, no meio de uma rua que a gente nem notava. Eu precisava do emprego, não tinha opção. A entrevista foi só eu e um cara que nem me olhava direito. O nome dele era Sr. Grimaldi. A sala dele era escura. A luz fraca de uma luminária de mesa mal chegava no rosto dele. O trabalho é simples, ele disse, com uma voz seca, sem vida. Organizar e digitalizar documentos antigos, arquivos que precisam sumir. O horário é noturno, das 10 da noite às 6 da manhã. É crucial que você não use seu celular e não fale com ninguém, exceto eu se for urgente. O pagamento é bom. Em dinheiro toda sexta. Eu aceitei na hora. O dinheiro era mais que o dobro que eu ganhava antes. Ele me entregou um envelope grosso e amarelado. Aqui estão as regras. Elas não são sugestões. São a diferença entre terminar seu turno e não terminar. Ele levantou os olhos uma vez e o olhar dele me deu um frio na barriga. Era um olhar vazio, como se ele estivesse vendo através de mim, ou nem me vendo. As regras. Eu cheguei em casa e abri o envelope. O papel parecia velho, escrito à máquina, com tinta desbotada e alguns borrões de algo que parecia ferrugem, mas era vermelho escuro. Regras de sobrevivência. Arquivos finais, Litio 1. A chegada e a entrada. Chegue exatamente às 21h55. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. A porta de aço estará destrancada. Entre e feche. Não tranque. Se o trinco fizer um barulho de clique alto, reze para não ter ouvido. O elevador é proibido. Use as escadas até o 3º andar. A estação de trabalho. Sua mesa é a última, perto da janela. Não olhe à vista. A janela está suja de qualquer forma. A lanterna é só para emergências. A luz principal do escritório deve ser suficiente. Nunca mexa no termostato. O frio é necessário. 3. O processamento de arquivos. Os arquivos vêm em caixas de papelão. Você só processa a caixa que está em cima da mesa. Se um documento estiver com manchas úmidas, não toque. Deixe-o de lado e comece o próximo. Se você encontrar um documento com caligrafia muito infantil e desenhos de faces tristes, pare. Coloque o documento em uma pasta separada, lacre-a e escreva "Espera" do lado de fora. Não leia. 4. O barulho. Você ouvirá barulhos. Passos, sussurros, batidas e às vezes um choro fraco. O escritório é antigo. Não preste atenção. Se você prestar, eles saberão que você prestou. Se você ouvir seu nome ser sussurrado e não parece ser o Sr. Grimaldi, cubra seus ouvidos, abaixe a cabeça e conte até 100. Em voz alta, mas num sussurro. Não olhe para cima até terminar. 5. O corredor. O banheiro é no fim do corredor. É a única razão para sair da sua mesa. Se a porta do último escritório, a porta preta, estiver entreaberta, você não precisa de banheiro. Volte para sua mesa imediatamente. Se você vir a sombra esticada no corredor, parece fumaça preta que se move rápido no chão. Fique parado. Fique muito, muito parado. Não respire fundo, apenas o suficiente para sobreviver. Ela não se interessa pelo que está parado. 6. A noite e o tempo. Se o relógio digital no seu computador parar no 03/07, desconecte o computador da tomada na hora. Não pergunte o porquê. Se você começar a sentir um calor sufocante, é quase fim de turno. Mas se o calor vier antes das 05:00, olhe para baixo. Conte os dedos dos seus pés. Se tiver 11, você não está no seu corpo. 7. A saída. Exatamente às 06:00, o alarme do seu celular, o que deve estar desligado na mochila, vai tocar uma vez. É o sinal. Deixe tudo como está.
Não arrume a mesa. Desça as escadas. A porta deve estar aberta. Saia. E não olhe para trás. Se você olhar, o turno recomeça. Fim das regras. Meu primeiro dia no trabalho novo. O elevador estava parado. Fui pelas escadas. O cheiro de mofo e desinfetante aumentava a cada degrau. O terceiro andar era só um corredor e a porta de vidro do escritório. Lá dentro estava a minha mesa, a última, iluminada por uma luz fraca que vinha do teto, parecendo cansada. Liguei o computador. Ele acendeu. No canto da tela, 2205. Comecei com a primeira caixa. Documentos antigos, contratos, balanços, tudo papel amarelado e fino. Eu digitava os dados. Passou 1 hora. O tempo era lento ali. Foi quando ouvi um arrastar. Parecia que alguém estava puxando uma cadeira de madeira no chão de cimento, vindo do escritório do Sr. Grimaldi. O barulho parou na porta, e depois passos, pesados, lentos. Lembrei da regra 4, o barulho. O escritório é antigo, não preste atenção. Continuei digitando, forçando a vista para a tela. A cada passo, eu sentia um ar frio no meu pescoço, mesmo estando sentado. Os passos passaram pela minha mesa, foram para o fim do corredor e sumiram. Eu soltei o ar, que nem sabia que estava segurando. O próximo arquivo tinha uma mancha. Uma mancha feia, úmida, marrom avermelhada. Regra 3. Se um documento estiver com manchas úmidas, não toque. Deixe-o de lado. Eu peguei o documento com cuidado, pelas bordas secas, e o deslizei para o lado da mesa. O cheiro da mancha era terrível, metálico e podre. Às 02:40, tive que ir ao banheiro. Levantei devagar. O corredor estava escuro. A única luz vinha da minha mesa. Andei devagar, olhando a porta preta. Estava fechada. Respirei fundo e continuei. No banheiro, a torneira pingava alto. Lavei o rosto e voltei. Foi na volta que vi. Perto da porta do Sr. Grimaldi, a sombra esticada. Não era uma sombra normal. Era uma coisa preta, densa, que se movia no chão, como se estivesse esticando e encolhendo muito rápido. Parecia fumaça de óleo queimado. Regra 5. Fique parado. Fique muito, muito parado. Não respire fundo. Parei. Meu coração batia tão forte que achei que o bicho ia ouvir. Tentei não respirar, mas a necessidade veio. Respirei raso, muito raso. A sombra deslizou pelo chão, veio na minha direção, parou a poucos metros. Eu senti o frio dela, um frio que doía os ossos. Ela ficou ali por um tempo que parecia uma eternidade. Então, como um borrão que foi puxado por um fio invisível, ela disparou para o fim do corredor e sumiu. Eu voltei para minha mesa quase correndo, mas controlando os passos. Sentei e nem olhei para cima. Faltava pouco. O relógio batia 05:30. Eu estava suando frio. De repente, a sensação de calor, um calor que vinha debaixo da mesa, como se eu estivesse perto de um forno. Olhei para o relógio do computador, 05:45. Tarde, mas ainda era antes das 05:00. Regra 6. Mas se o calor vier antes das 05:00, olhe para baixo. Conte os dedos dos seus pés. Se tiver 11, você não está no seu corpo. Olhei para os meus pés. A meia rasgada no dedão. Contei. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Graças. Eu estava ali. A 060. Meu celular na mochila dentro do armário tocou. Um toque curto, seco. Regra 7. É o sinal. Levantei, peguei a mochila e desci as escadas. A porta de aço estava aberta. Saí. O dia já estava claro. Olhei para frente e andei rápido. Não olhei para trás. A rua parecia normal, mas eu sabia que não era. A semana. Os próximos turnos foram iguais. As regras eram a única coisa que me mantinha vivo. Na segunda noite, ouvi um choro fraco vindo de trás da parede. Fiquei na minha. Na terça, achei um documento com caligrafia infantil. Desenhos de um palito com a cabeça muito grande e olhos pretos.
E a boca, uma linha curva triste. Regra 3. Coloque o documento em uma pasta separada, lacre-a e escreva "Espera" do lado de fora. Não leia. Fiz isso na hora. Não olhei para o texto. O papel parecia frio. Na quarta-feira aconteceu o pior. Eu estava digitando e o ar ficou mais frio ainda. E então, o sussurro. Júlio. Era a minha voz, mas distorcida, vindo da parede. Regra 4. Se você ouvir seu nome ser sussurrado, cubra seus ouvidos, abaixe a cabeça e conte até 100. Em voz alta, mas num sussurro. Fiz isso na hora. Botei as mãos sobre as orelhas, abaixei a cabeça até tocar o teclado e comecei a contar, sussurrando. 1, 2, 3. Enquanto eu contava, eu sentia o cheiro de ferrugem e podridão perto da minha cabeça. Eu contei até 100. A voz sumiu, o cheiro sumiu, o ar voltou ao normal. Levantei, estava sozinho, mas sabia que não estava. A última noite. Chegou a sexta-feira, meu último turno da semana. O Sr. Grimaldi estava lá quando cheguei, o que era estranho. Ele nunca estava. Ele me esperava no corredor. Você cumpriu as regras, ele disse sem sorrir. Quase perfeitamente. Eu não disse nada. Quase porque você foi um pouco lento na quarta, quando ouviu seu nome. Eles gostam de quem hesita, mas você seguiu em frente. Ele estendeu a mão. Era fria e parecia de mármore. O envelope do pagamento estava nela. Grosso. Esta noite você pode sair mais cedo, se quiser. Os arquivos estão quase no fim. Pode ir embora às 050, mas cuidado. A saída mais cedo tem uma regra extra. E se você errar, o preço não é o emprego. Ele não me deu a regra. Sumiu na escuridão do escritório dele. Voltei ao trabalho. Eu não confiava nele, mas queria sair cedo. Às 0450 a última caixa acabou. Olhei o relógio. Se eu saísse agora, estaria violando a regra 7, exatamente às 0600. Mas a saída mais cedo foi uma ordem dele. O medo de ficar mais tempo era maior. Eu decidi ir. Peguei minhas coisas. Desci as escadas. A porta de aço estava fechada, mas destrancada. Saí e comecei a andar. Olhei para o relógio. 0505. A rua estava deserta. Foi aí que eu senti a falta da regra. Qual era a regra extra? Lembrei do que o Sr. Grimaldi disse. A saída mais cedo tem uma regra extra, e se você errar, o preço não é o emprego. Eu parei e olhei para trás. Eu não devia. A regra 7 era clara. Não olhe para trás. Se você olhar, o turno recomeça. A luz do escritório no terceiro andar se apagou na hora, e no meio do escuro vi uma figura alta, muito alta, parada na janela que era a minha estação de trabalho. A figura não tinha rosto, era só um contorno escuro, e ela levantou uma das mãos, devagar, e acenou para mim. Não um aceno amigável, era um aceno de volte, e eu ouvi o som, o clique alto, o som do trinco da porta de aço trancando. Eu comecei a correr. Corri sem parar. Eu não fui trabalhar no dia seguinte, nem no outro. Não atendi o telefone. O pagamento estava na minha mão, mas parecia sujo. Eu me mudei para outra cidade. Troquei o número. Tentei esquecer. Mas eu sei que o turno recomeçou. E eu sei que a sombra esticada sabe onde eu estou. E a cada noite, quando eu ouço um sussurro vindo de um canto escuro da minha casa, eu sei que eles estão me esperando. E a regra 7, a que eu quebrei, me condenou. Porque o emprego sinistro não acaba quando você sai. Ele só espera você voltar. Ou ele vem te buscar. A gente vive num mundo que pensa que entende as coisas. Acha que sabe o que é certo, o que é errado e como se safar. Mas tem uns cantos por aí, uns lugares que não estão no mapa, onde as regras são diferentes. Não são regras de homem, de governo, nem de igreja. São regras de sobrevivência de um jeito feio,
macabro, que arrepia a espinha só de pensar. Eu passei por um desses lugares. Não sei como saí, e não consigo esquecer as regras que vi. Não sou de estudar muito, a vida ensinou mais que qualquer livro. Eu estava só tentando ganhar uns trocados, fazendo uns fretes para lá e para cá com minha velha caminhonete. Um dia, um cara me ofereceu uma grana alta para levar uma carga para uma cidadezinha no meio do nada. Ele não disse o que era a carga, só que era sensível e que eu tinha que ir por um caminho que não era o principal. Chegando perto do lugar, a estrada de asfalto acabou. Virou só terra, depois só mato. O GPS pifou. Olhei para o lado e só via árvore, escura e alta, parecendo que ia engolir o céu. A cidade, se é que podia chamar de cidade, eram umas casinhas de madeira, todas iguais, no meio de um vale úmido e fedorento. Não tinha criança na rua. Não tinha cachorro latindo. O silêncio era pesado, igual a pedra. O olhar. Eu parei na única praça que parecia existir, um quadrado de terra batida. Desci. O ar era frio, mesmo sendo de dia. Foi aí que senti. Todos os olhos. As pessoas começaram a sair das casas, devagar. Eram homens e mulheres, todos com a cara fechada, suja e os olhos deles não eram de gente normal. Eram fundos, parados, sem piscar. Parecia que não viam eu, mas sim a carne que eu era. Fui atrás do contato. Ele se chamava Elias. Tinha uma cicatriz feia que ia da testa até o queixo. A carga está descarregada. Ele disse com uma voz rouca e sem vida. O pagamento é metade agora, metade depois. Você vai ficar até o sol se pôr. Ficar? Por quê? Eu só vim entregar. Aqui não se sai de dia, estranho. Só depois que o sol se põe. É uma regra. Eu tentei argumentar, mas ele só me olhava. Foi aí que percebi a primeira coisa que não podia fazer. Regra 1. Nunca olhe diretamente nos olhos deles. Não era sobre ser educado. Era sobre não dar a eles um convite. O olhar deles era como um gancho. Se você olhava de volta, parecia que eles conseguiam te prender, pegar um pedaço da sua alma. Eu baixei a cabeça, fingi que estava olhando para o chão. Elias sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Bom rapaz, sabe o seu lugar, a casa e a espera fria. Eles me levaram para uma casa vazia nos fundos. Tinha só um catre velho, um balde e um fogareiro a lenha que não parecia ter sido aceso há anos. Espere aqui, não saia, não faça barulho. A porta não tinha tranca por dentro. Enquanto a luz do dia ia sumindo, o silêncio lá fora ficava mais grosso. Eu me encolhi no catre. Minha barriga começou a roncar. Eu tinha umas bolachas na mochila. Olhei pela única janela que estava suja. Vi uma mulher magra, de costas, na casa da frente. Ela estava parada, só parada, olhando para a parede. Não se mexia. Por uns 10 minutos. Depois, vi um homem sair de uma casa do lado, carregando um balde de metal. Ele não olhou para os lados. Apenas andou rápido, jogou o conteúdo do balde num buraco no chão perto da casa dele e entrou de novo. O cheiro começou a vir. Era um cheiro de podre, de carne estragada e terra molhada. Tive ânsia de vômito. O silêncio. Eu estava com tanto medo que o meu corpo começou a tremer. O catre rangeu um pouco. Não foi alto, mas no silêncio daquele lugar parecia um tiro. Imediatamente, um som veio de fora. Um arrastar lento, como se alguém estivesse puxando um saco de ossos na terra. O som parou bem na frente da minha porta. Eu prendi a respiração. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia estourar. O cheiro de podre ficou mais forte, misturado com um cheiro de ferro, de sangue seco. Regra 2. Nunca faça barulho depois do crepúsculo. Se você faz barulho, eles ouvem. E o eles não são só as pessoas da cidade. Ouvi um respirar fundo do lado de fora. Não era respiração de gente. Era muito lento, muito molhado.
Pensei em pegar o canivete que eu tinha, mas minhas mãos não se mexiam. O som arrastado voltou, indo embora devagar, até sumir no silêncio de novo. Fiquei ali, duro, sem mover um dedo, até a luz da lua entrar pela janela, a noite e a visita. Horas se passaram. Eu não dormi. Fiquei olhando para a escuridão. O medo não me deixava. Lá pela meia-noite, a porta abriu. Devagar, sem fazer ruído. Elias estava lá. Não estava sozinho. Tinha outro homem, mais alto, e uma mulher, magra, que eu tinha visto antes. Eles tinham lamparinas fracas que mal iluminavam. Levante, minhas pernas tremiam. Eu me levantei. Você comeu? Elias perguntou. Não. Bom, ele me guiou para fora da casa. A rua estava vazia, mas eu sentia os olhos nas janelas escuras. O cheiro de podre era insuportável agora. Fomos para o centro da praça. Tinha um poste de madeira fincado lá e amarrado a ele. Era um animal. Não parecia um boi. Era maior, mais peludo, com chifres retorcidos e os olhos brancos. Estava morto. A gente come o que a terra dá, estranho, e o que a terra leva. Elias apontou para o animal morto. Ele pegou uma faca longa e afiada e começou a cortar. A terceira regra, a partilha. Eles cortaram a carne, grossa. Não estava cozida, estava só ali, crua. Elias me deu um pedaço. Coma, você é nosso convidado. Eu olhei para aquilo, era nojento. Não era só a carne crua, era a cor, a textura. Meu estômago se revirou. Regra 3. Coma o que lhe for oferecido, ou seja, a oferenda. Eu sabia, sem que ninguém dissesse. Se eu recusasse, eu não seria mais o convidado. Eu seria a comida. Fechei os olhos e mordi. O gosto era metálico e forte. Engoli sem mastigar direito. Elias sorriu de novo. Aquele sorriso frio. Você é forte. Todos começaram a comer. Eles não falavam, só comiam como bichos famintos. O silêncio era interrompido apenas pelo som úmido da mastigação. Depois da refeição, Elias me levou de volta. Você precisa descansar. A noite é longa. Mas o descanso não veio. Eu deitei, enjoado. Fiquei olhando pela janela. As pessoas da cidade não dormiam. Elas andavam pela rua escura, sozinhas. Devagar. Elas não pareciam estar indo a lugar nenhum. Apenas se moviam. Alguns carregavam lanternas, mas não para ver o caminho. Parecia que as lanternas eram para marcar o caminho. Vi Elias parado na frente da minha casa, só olhando para o mato. Não estava me vigiando. Estava esperando. O que eles esperavam? Eu não sabia. Mas senti que o que eles esperavam não era bom. Era algo que vinha do mato, na escuridão. A quarta regra, a proximidade. Pensei em fugir. A caminhonete estava a uns 50 metros. Eu podia correr, entrar e dar a partida. Mas e se a caminhonete fizesse barulho? Fui até a janela e olhei Elias. Ele estava de costas, olhando para a escuridão. Pensei, é a chance. Abri a porta 1 milímetro. Quase não fez som. Dei o primeiro passo na terra. Regra 4. Nunca se afaste deles na escuridão. No momento em que meu pé tocou o chão fora da casa, Elias virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Girou devagar, como um boneco quebrado. Ele não olhou para mim, mas para o lugar onde eu estava um segundo antes. Seus olhos encontraram os meus. Pela primeira vez, eu olhei direto. Não era raiva, não era aviso. Era satisfação. O som veio do mato, rápido, um estalo de galho quebrando, e o cheiro de podre veio voando, junto com algo mais rápido que o olhar. Eu pulei para dentro da casa e bati a porta. O baque não importou mais. Ouvi um grito. Não era um grito humano. Era um som alto, molhado de algo grande sendo pego. Elias estava lá, parado na escuridão com a cabeça virada. Eu não conseguia ver ele direito. A escuridão leva o que é sozinho estranho. Eu voltei para o catre.
O grito e o som se afastaram para o mato, levando o que quer que fosse que estava lá fora. Eram os eles que ele esperava. E eles só pegavam quem estava longe da cidade, longe dos outros. O despertar e a última lição. O sol começou a nascer, fraco, cinza. O cheiro de podre foi diminuindo. Elias bateu na porta. Eu estava suado e tremendo. Está na hora de ir. Ele me deu o resto do pagamento. Notas amassadas, sujas de terra. Você fez bem. Sobreviveu à noite. E o que foi aquele grito? Eu perguntei, a voz falhando. O mato sempre precisa de algo. Você fez as regras, e a regra te protegeu. Ele me acompanhou até a caminhonete. Você pode ir embora agora. Mas lembre-se, estranho, o caminho de volta é sempre mais longo. Liguei o motor. O som parecia alto demais, profano depois de tanto silêncio. Saí dali rápido, sem olhar para trás. A estrada que não acabava. Eu dirigi o dia inteiro. A estrada de terra não acabava. O sol estava no alto, mas a floresta ainda parecia escura. Eu estava com fome e sede, mas não parava. No meio do nada havia uma placa de madeira tosca feita à mão. Regra 5. Nunca pare na estrada depois de ter saído. Parei. Não porque quisesse, mas porque a gasolina estava quase acabando e eu estava exausto. Desci da caminhonete para pegar o galão reserva. Olhei para o lado. Tinha um homem parado na beira da floresta, a uns 20 metros. Estava me olhando. Não era de lá. Parecia um viajante, como eu. Mas estava parado com a roupa rasgada e os olhos dele não eram vazios como os do povo da cidade. Eram cheios de terror. Ei, precisa de ajuda? Gritei. Ele não respondeu. Apenas levantou um dedo trêmulo e apontou para o chão, perto dos meus pés. Eu olhei. Tinha um pedaço de osso branco enterrado na terra fofa, desenterrado pela chuva recente. Eu me virei para o homem para perguntar. Ele não estava mais lá. Em vez dele, o mato se agitou. Devagar, mas firme. Como se algo grande estivesse se movendo. Eu entrei na caminhonete. Liguei o motor. Não importava a gasolina. Eu não ia parar. O fim aberto. Eu dirigi por mais 10 horas. Finalmente encontrei o asfalto de novo. Meu corpo estava dormente. Parei num posto de gasolina longe e chorei como criança. Joguei a comida que o Elias tinha me dado no lixo. Lavei minhas roupas. Mas as regras ficaram na minha cabeça. Regra 1. Nunca olhe diretamente nos olhos deles. Regra 2. Nunca faça barulho depois do crepúsculo. Regra 3. Coma o que lhe for oferecido, ou seja, a oferenda. Regra 4. Nunca se afaste deles na escuridão. Regra 5. Nunca pare na estrada depois de ter saído. Eu nunca mais voltei para aquela região. A grana do frete queimou na minha mão, mas gastei rápido, só para me livrar. Mas às vezes, de noite, eu acordo e sinto aquele cheiro de terra molhada e podre. E sinto o silêncio pesado. Eu sei que aquelas pessoas estão vivas por causa das regras. E as regras só existem porque tem algo lá fora, na escuridão, que não é gente, e que as regras mantêm longe. Eu sobrevivi, mas não estou vivo. Estou apenas seguindo a última regra que aprendi, sem querer. Regra final. Você pode sair do lugar, mas o lugar nunca sai de você. E a estrada de volta, como Elias disse, é sempre mais longa. É uma estrada de medo que não tem fim.